memória de vocês, porque a gente já, da gente, né? Que a gente já passou também já teve esse momento na Assembleia, não sei se tem algum aluno que está aqui, que participou da Assembleia, pra gente, meu Deus, revisar o regulamento, para vocês verem como era que estava a questão da revisão do regulamento. Então a gente vai passar só o início, vai ser só a mesma questão das definições que a gente já inclusive tinha repassado nessa Assembleia. E depois a gente vai falar dos valores, alguns valores que a gente pensou, e aí esse momento seria um momento do debate. Então, cada auxílio, a gente vai debater os valores de cada auxílio separadamente, certo? Pode ser assim? Pode. Então, vamos lá. Quem tiver dúvidas também, levanta a mão, como a Ludmila falou, um bloco de três perguntas, tá? Auxílio moradia. Ele é destinado a subsidiar despesa com habitação para locação, sublocação de imóveis ou acordos informais, pelo período de 6 meses, podendo ser renovado. Está todo mundo vendo aqui na frente? Não, né? Os valores. Será calculado com base no valor do gasto com a moradia, tendo como teto 1/3 do salário mínimo vigente. Ou seja, ele é até... O salário mínimo hoje está a 678, se eu não me engano. Então, ele é até R$226, tá certo? Vocês entenderam o até, né? É muito importante. Pode passar, gente. Auxílio alimentação. Destinado a subsidiar as despesas de alimentação durante o semestre letivo. Lembrando que o regulamento que a gente que está em vigor é o antigo. O novo regulamento ainda não foi aprovado, certo? Ele ainda vai passar pela apreciação do Consul, do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes. Então, ele provavelmente só vai ser posto em prática a partir do próximo semestre. Esse semestre não deu tempo, então a gente não vai esperar por ele. Então, a gente está ainda com o regulamento anterior, o regulamento antigo. Destinado a subsidiar as despesas de alimentação durante o semestre letivo, e o valor é concedido ao discente até 20% do salário mínimo vigente, que é R$ 135,60. Até R$ 135,70. Auxílio transporte. Destinado a subsidiar a locomoção dos discentes no trajeto residência-campus-residência durante os meses letivos. Valores calculados com base no gasto da meia passagem ou no gasto diário do trajeto residência-campus-residência, considerando o gasto mensal de 22 dias úteis. Auxílio discentes mães e pais, destinado a subsidiar a despesa com filhos, sob sua guarda durante os meses letivos. Valores: até 1/3 do salário mínimo vigente por filho, aí está R$226, até R$226, e pode ser atendidos até 2 filhos por grupo familiar, ok? A gente colocou os 4 auxílios: alimentação, transporte, moradia, discentes mães e pais, que são pagos mensalmente. O auxílio acadêmico, didático pedagógico e óculos, a gente não colocou por quê? Porque eles não precisam de edital. Né? Quando sai o recurso da assistência estudantil, ele pode ser solicitado a qualquer tempo no semestre. E ele é muito particular. A gente não tem como fixar um valor, porque ele é muito particular. O auxílio acadêmico vai depender da quantidade de dias que o aluno vai passar em algum seminário, vai passar fora, né, apresentando trabalho, enfim. O auxílio óculos vai depender também do orçamento que ele trouxer para a gente, né, das óticas que ele foi visitar e dos orçamentos que ele trouxer para a gente. E o auxílio didático pedagógico também, né, vai depender do orçamento e do material que o aluno está pedindo. Então, a gente não tem como fixar valores desses auxílios. E esses auxílios, todos eles dependem da dotação orçamentária, sempre, certo? Quais são as nossas propostas para a discussão aqui? O auxílio transporte. Acredito que o auxílio transporte seja o mais delicado. Por quê? Porque, como vocês viram na definição e nos valores, ele não tem um valor estipulado. Vai depender do gasto diário do aluno com passagem, e esse cálculo vai ser baseado na meia passagem do aluno,
gasto do aluno ou na minha passagem, né? E aí a gente vai querer discutir com vocês como é que a gente vai fazer essa questão, como é que a gente vai trabalhar com o auxílio transporte, porque é um auxílio que tem muita demanda. Semestre passado a gente teve 197 alunos atendidos com auxílio transporte. Então, é o auxílio de maior demanda, não estabelece teto, demanda o maior recurso da assistência, porque não estabelece teto e a maior procura é por esse auxílio. E o valor do auxílio, só deixar claro para vocês que o valor do auxílio é inversamente proporcional ao número de vagas. Como é isso? Quanto maior o valor, menor o número de alunos que vão receber o auxílio, certo? Então, assim, quando a gente hoje, dia 30 de janeiro, a gente ainda não tem o orçamento da assistência estudantil aprovado pelo Congresso. A gente precisa que esse orçamento seja aprovado. Nós havíamos pensado em fazer esse momento só depois da aprovação do orçamento. Mas se a gente fizer isso, o auxílio, vocês vão demorar muito a receber o auxílio, porque depois desse momento a gente tem que lançar edital, fazer a seleção para depois vocês receberem. Se a gente esperar que o orçamento seja aprovado, já teve ano que ele foi aprovado em março só. Então, se a gente esperar até março, vocês vão receber esse auxílio quando? Né? Vai demorar muito, vai se estender muito, vocês provavelmente iriam receber só no final do semestre. Então, deixar claro para vocês hoje que a gente não tem ainda o orçamento aprovado, certo? Então, a gente vai tentar trabalhar aqui com os valores por auxílio e por aluno, o valor individual, tá certo? E quando sair o orçamento, a gente já vai saber quanto é que a gente vai disponibilizar de cada auxílio para cada aluno, e a gente vai ver quantas vagas a gente vai poder disponibilizar de acordo com o orçamento que a gente vai ter aqui. Conseguiram entender? Então vamos lá. Só lembrando que o valor do auxílio é inversamente proporcional. Os pontos para discussão. A gente quis colocar também o auxílio transporte como primeiro ponto para discussão por ser o mais, pelo menos no nosso entendimento, o mais delicado, né? A gente vai, aí isso é uma pergunta que vocês vão ter que responder. A gente vai estabelecer um teto no edital do auxílio transporte? Sim ou não? Se sim, de quanto? Aí vamos lá, vamos fazer as outras perguntas para ver se de repente dá uma clareada. A gente vai pagar o valor total do gasto do aluno, ou seja, 100% do gasto com o auxílio transporte. Vamos imaginar, vem um aluno que mora em um lugar distante. Tem algum aqui que mora na Serra Grande? Tem alguém aqui? Não. Vamos imaginar que tem um aluno que gaste para vir e voltar durante um mês em torno de 350 reais. A gente vai pagar esse valor total, os 350 reais, desse aluno. A gente vai pagar o valor total do aluno, respeitando o teto. Se a gente estabelecer um teto aqui, vamos supor, o teto vai ser de 200 reais, certo? Uma hipótese. O teto vai ser de 200 reais. O aluno gasta 350, mas o teto é de 200, eu vou pagar no máximo 200 reais para ele, mesmo que ele gaste 350. Mas aí seria o valor total do gasto do aluno respeitando o teto. Entenderam? A gente vai pagar, no mínimo, 50% do gasto do aluno. Eu gasto 300 reais, para ser mais fácil para mim. Eu vou pagar a metade, eu pago 150. A gente vai pagar isso, no mínimo, eu gasto 50 reais. A gente vai dar 50%, 25. Vamos pagar, no mínimo, 50% do gasto do aluno respeitando o teto. O teto é de 200, eu gasto 300, eu posso pagar, 50% é 150. Então, não vai ultrapassar meu teto, mas eu gasto 500 reais de transporte, o meu teto é 200. Eu pago no máximo 200, mesmo sendo 50%. 50% de 500 seria 250 reais, certo? Vamos fazer bloco de 3 perguntas. É assim, né? Combinado assim? Como é teu nome?
Carlos Augusto, tem mais alguém que quer perguntar? Ou dar sugestão, perguntar de como seria, como a gente poderia fazer? Só o Carlos Augusto? Como é teu nome? Ariane, mais alguém? Joana Dark. Vamos lá, Carlos. Queria perguntar se no auxílio de transporte pode ser um auxílio assim que tem transporte próprio. E se no passado, no semestre passado, vocês conseguiram atender a porcentagem de quantos pedidos? A gente atendeu sempre. Ah, não consigo. Não pode responder. Pode. Semestre passado a gente já atendeu 197 alunos. Eu acredito que foram todos os... Todos que mandaram, todos que pediram? Não, todos que pediram não. Porque passaram por uma seleção. Todos os que estavam aptos, né, estavam dentro do perfil, foram atendidos com o auxílio de transporte. Mas nem todos foram selecionados, porque teve aluno que não trouxe a documentação completa ou porque não estava dentro do perfil do programa. E se pode ser transporte próprio. Dentro da definição, ele diz custear a despesa com o transporte residência, campus, residência. Ele não diz se tem que ser transporte coletivo ou transporte próprio. Isso não está escrito no regulamento. Certo? Essa questão aí do preço. Como você disse, um aluno que paga 300, se ele receber os 300, vai diminuir o tanto de pessoas que vai ser beneficiadas. Deveria ser pelo menos a metade. Essa é a tua proposta. Eu não sei aqui, porque aqui é uma cidade maior, mas em Ubajara, como a cidade é pequena, a maioria dos estudantes, do meu turno, mora em comunidades como distantes do centro. E durante o período letivo, a prefeitura disponibiliza o transporte. O que aconteceu no semestre passado, todo mundo que pediu auxílio, conseguiu auxílio. E não teve o gasto com esse objetivo que era de transporte. Aí ficou aquela coisa, todo mundo recebeu, quem pediu recebeu e não gastou esse benefício. Não foi destinado para o transporte. É complicado a gente, o ideal seria que tivesse uma equipe da assistência estudantil lá, que conhecesse a realidade, né, de Ubajara, dos alunos de Ubajara. É para a gente fazer essa investigação, porque a gente não está lá. Porque aí no caso seria o edital que fosse aprovado, valeria para todos os campos, né? Seria nas não, esse aqui para Sobral e Ubajara, para os dois campos. Como eu te disse, o auxílio de transporte é o mais delicado. Porque aqui em Sobral também existe ônibus dos estudantes. Mas só que tem local que o aluno paga um valor, mesmo tendo o ônibus dos estudantes, o aluno paga, por exemplo, em Santana, tinha que pagar... Sim, agora paga R$30 de taxa. Com a parte e os estudantes entram. Pronto, a prefeitura entra com 50% e 50%, né? A prefeitura entra com uma parte e o estudante entra com a outra parte. Então, assim, mesmo tendo o ônibus dos estudantes, os alunos têm um gasto com transporte. A gente também estava colocando, questionando, né? Eu e o Ludmila. Os estudantes que vêm à noite, eles só têm como vir, teoricamente, de ônibus os estudantes, porque não existe ônibus de transporte de linha, Topic, para vir de outro município para cá. Então, eles, teoricamente, o aluno da noite não teria direito, porque ele já recebe um benefício que é o ônibus dos estudantes. Mas se esse aluno da noite, e a gente sabe também que os alunos à noite têm essa prioridade, porque realmente não tem transporte nesse turno. Mas se o aluno da noite também pagar uma taxa, entendeu? Então, assim, provavelmente a gente vai ter que conversar particularmente com cada aluno para saber como é a realidade. Aí tem aluno que vem de manhã de ônibus estudantes, mas ele pede o auxílio de transporte porque o ônibus quebra muito. Aí se um dia, no futuro, o ônibus quebrar, eu tenho auxílio de transporte. Se ele não quebrar, o dinheiro fica comigo.
Entendeu? Então, a gente vai ter que discutir cada caso separadamente. E é cada caso mesmo. Ou a gente faz blocos por região para ir mais rápido, ou conversa com cada um separadamente. E quando não suprir a necessidade, no caso? Tem que ser pensado hoje e agora. Além dessas sugestões, né, desses pontos que a gente colocou, vai ter teto, vai ser pago o valor total, vai ser pago o valor total respeitando um teto, vai ser pago 50%, vai ser pago 50% respeitando um teto. Que outras sugestões vocês têm? Tem mais alguma sugestão ou a gente vai trabalhar em cima dessas sugestões que a gente lançou? Eu acho assim, que para a minha região, no caso, para o Guajara, deveria ser fixado o teto. Para o Guajara. A gente pode, né? Porque é uma realidade, se vocês decidirem, os alunos de Guajara, que vai ser fixado um teto, e no Guajara, a gente trabalha no Guajara com esse teto. Se os alunos de Sobral, não, a gente não vai fixar teto. É uma decisão que a gente vai ter que tomar agora. O que vocês acham? Como é teu nome? A Ariane acha que não deve ser pago o valor 100%, né? Que o aluno declarar. Eu gasto R$500. Não deve ser pago os R$500. Tu não concorda em pagar os 100%. Tu tem alguma dessas sugestões que tu mais simpatiza ou uma outra sugestão? Sim, dependendo do valor do aluno, pagar praticamente a metade. Praticamente? É. Então seria outro valor, e não 50%, 60%, 70%. Se eu pago 30%, posso receber a metade de 30%. 15%. É. No mínimo. Pode, claro. Todos nós podemos falar. É o seguinte, deixa eu só tentar explicar. Quando a gente colocou aqui em relação a pagar no mínimo 50% do gasto, não é que a gente obrigatoriamente vai pagar só os 50%. É no mínimo que o aluno vai receber, é os 50% do valor que ele gasta. Se a gente tiver recurso para que o aluno receba os R$30, ou os R$50, ou os R$100, a gente poderia vir a pagar. O que a gente pensou? Como a gente pensou? Como a gente colocou aqui na última proposta, seria o mínimo pagar a metade do que ele gasta e a gente pensar no valor máximo, certo? Para também não comprometer tanto o orçamento, porque vocês têm outros auxílios, vocês vão apresentar trabalho fora, vocês vão solicitar auxílio acadêmico, vocês vão querer solicitar auxílio óculos, vocês vão querer solicitar auxílio didático pedagógico. E se a gente comprometer o recurso inteiro, né, somente no auxílio transporte, aí vai comprometer os demais auxílios que vocês podem vir a receber. O auxílio acadêmico, que geralmente quem vai apresentar trabalho, quem aqui já apresentou trabalho nos semestres anteriores, que recebeu o auxílio acadêmico, sabe que é um auxílio que, para quem vai apresentar trabalho, ele demanda muito dinheiro, porque muitas vezes a gente tem que pagar a hospedagem do aluno lá. Muitas vezes ele consegue a passagem, mas quando não consegue a passagem também vai ser inclusa dentro do valor, a inscrição, que muitas vezes é muito cara, material, enfim. Quem já solicitou auxílio acadêmico para apresentar trabalho sabe que é um auxílio que ele demanda mais recurso do que os demais, né? Por isso que ele é esporádico para quem vai apresentar o trabalho fora. E assim, quando a gente pensou em no mínimo, é para que, por exemplo, você que gasta 50 não receber só 20, entendeu? Para que no mínimo o valor que o aluno vai receber é a metade do que ele gasta. E a gente pensou em colocar um teto para que não ultrapasse, digamos que eu moro numa cidade muito longe, eu gasto R$500 para vir para cá no mês no Instituto Federal, entendeu? Então, se eu deixar aberto, ou se eu dizer que vou pagar, se eu disser que vou pagar o valor integral, vou pagar todo mês aqueles então, R$500. No mínimo, os 50%, ele vai receber ou então, no mínimo, os R$250. 50%, ele vai receber, no mínimo, R$250. Entenderam? Então, assim, não é a questão que a gente vai pagar somente o mínimo.
mas a gente vai depender do orçamento que a gente tem. Se der para pagar os R$500 sem comprometer os demais auxílios de vocês, a gente poderia até pagar. Mas a gente se preocupa em relação ao auxílio transporte por conta disso, porque assim, não há no regulamento uma definição de máximo como tem nos outros auxílios. Todos os outros têm uma definição do que a gente pode pagar como máximo. Então vai depender da realidade de cada local, da realidade de cada aluno. Então quando a gente propõe isso, não é vou receber só os 25. Não, se a gente puder contemplar você com os R$50, digamos que você gasta os R$50. Se a gente puder contemplar você com os R$50, a gente gasta. Mas seria importante a gente também estabelecer um teto, porque se um aluno disser que gasta R$1.000 ou R$500, a gente também... Se você disser que gasta R$1.000, se eu disser que o mínimo eu vou dar o mínimo, então eu vou dar R$500 para você. Entendeu? Então, por isso que a gente estava pensando em colocar, no mínimo, é a metade do que você gasta, que você vai receber, e no máximo, algum valor, entendeu? No máximo, 250, ou então até no máximo 300, para que também não comprometa tanto, ou então até no máximo 200, até que esse mínimo seja 200. Deu para entender? Então, assim, cabe, assim, a nossa proposta, o que a gente pensou foi isso. Então, assim, vocês é que vão decidir agora se vocês têm alguma outra proposta. Paga só o mínimo. Então, vocês já sabem que quando forem receber, vão receber valores diferenciados. Então, se eu gasto 100, eu vou receber 50. Se eu gasto 40, eu vou receber 20. Se eu gasto 20, eu vou receber 10. Entenderam? Então, vocês agora, por isso que eu disse, agora é o momento de vocês decidirem o que é que a gente vai fazer, o que é que vocês querem. A nossa proposta que seria essa. Ele se inscreveu antes. Vai, pode falar. Eu acho interessante a ideia, o mais interessante é a ideia de estipular o valor máximo, no caso do teto, até R$200, e pagar até 50% do que der menos que isso. Tipo, a pessoa vai gastar R$300, aí dá até 150 para ela. Tá? Eu acho que não ultrapassar o teto, né? Paga até o valor do teto. Tentar atender a todos, né? Eu acho que não é possível, né? Porque o que der muito não vai dar para... E é isso que a gente tem que decidir agora, porque o valor é inversamente proporcional ao número de vagas. Então a gente decidiu o valor aqui... Eu acho que é... Minha opinião, acho que Cada um, mas nós somos servidoras públicas, nós temos o dever e o direito de cuidar do recurso público. Então, assim, otimizar recurso público é também dever de um funcionário público. Então, assim, é nossa responsabilidade gerir esse recurso e fazer com que ele tenha o maior aproveitamento possível. Então, se no regulamento, até porque no regulamento não me permite, se ele me diz, se o regulamento me diz que o que eu preciso calcular é com base nos gastos do aluno, então se o aluno gasta R$50, eu não posso pagar ele R$200, ele tendo um desperdício de dinheiro público de 150. Dinheiro público, gente, não são os pais que pagam, é a população que paga. Somos nós que pagamos, mas nem por isso devemos querer usufruir de forma errada esse recurso. Certo? Então, assim, quanto mais pessoas tiverem condições de acessar esse benefício, né, seria mais fácil se fosse pagar todas as despesas dele, porque ele está dando. O auxílio, o nome já diz, é um auxílio para que vocês possam complementar, como se o Instituto estivesse contribuindo, complementando para que vocês tenham condições de vir assistir a aula e cursar, fazer o curso de vocês durante os anos que forem necessários. Posso dar, eu estive pensando aqui, assim vamos supor. Primeiras damas. Não, eu vou bem rápido. Vamos supor assim, nós somos lá de Santana, por enquanto não tem o valor estipulado do transporte. Dita 30, mas ninguém sabe disso. Aí pensaria no caso assim, eu solicitei 30, fui concedido, mas assim, a gente foi concedido 30. Você já poderia pensar em dar R$30 mais 50%, já era 45 para caso assim. Não, 50% do valor. Não, você não está entendendo.
Não, mas aí esses 15, 50% já seria assim. Não, aí a Vem gente- um caso um ônibus Aí quebrar. a gente faz assim, se o ônibus quebrar, agora eu já vou pedir meu auxílio transporte, porque se o ônibus quebrar, eu tenho dinheiro pra vir pra cá. Vixe, mas o ônibus quebrou, eu tô afim não, ó, vou dizer pro professor que o ônibus quebrou. O ônibus quebrou, professor, não vem de dinheiro não. Quando ele, vamos imaginar, a gente vai lançar o edital, vocês vão solicitar, mas vocês ainda não sabem o valor que vão pagar. Quando ele disser o valor, você vem dizer pra gente, olha, o valor é tanto. Pode ser assim, olha, lá em Santana, eles vão cobrar R$40 da gente. Não fica mais fácil? Do que vocês tendo que devolver dinheiro pra gente? Né? Agora é ele. Fala logo. É como musical, pelo amor de Deus. Vale, Felipe. Tá filmando aí. Eu acharia melhor, nesse caso do nosso transporte, dividir por locais e estimular um teto para cada um. Mas só que esses locais que eu digo, vocês deveriam se informar quanto é que seria uma taxa cobrada mensalmente. Cria-se um teto sobre isso e paga-se no mínimo 50%. O restante a mais deveria ser pago de acordo com a condição financeira mostrada mediante documento por aluno. É o quê? Mas é também mais ou menos o que a gente estava pensando em fazer. É no mínimo pagar os 50% por região. Isso aí a gente vai fazer depois. Peraí. A gente quer só saber. A gente quer só saber se estabelece o teto. Porque assim, se eu estabelecer o teto por região, eu acho que não é necessário, sabe por quê? Se eu estabelecer que eu vou pagar no mínimo 50% do valor dos gastos do aluno, e se eu estabelecer, por exemplo, um teto de R$200, até R$200. Então, assim, se lá em Santana os meninos gastam 40, eles já sabem que no mínimo eles vão receber 20. É assim? Se lá em outra cidade, lá em Forquilha, se lá em Forquilha gasta 50, sabe que no mínimo vai receber 25. Entendeu? Então, é a porcentagem que talvez influencie, mas não? Ou não é essa a proposta que eu quis dizer? Pelo que eu entendi, não. Porque eu acho que ele está querendo dizer que é o teto por região. Por exemplo, Santana é até R$200. Mas, só que mas esse teto, quem deve fazer, não é o aluno chegar e dizer, olha, que tal, eu saio da minha cidade, venho pra cá e gasto tanto. Isso vai variar muito por consciência de aluno. Vocês deveriam ir atrás de alguma coisa que faz isso. Não, ou então alguma outra pessoa da família. Olha, se a gente, é isso que eu estou dizendo, a gente tem coisas que se a gente pudesse, o certo era a gente ir visitar todo mundo, ir na casa de vocês. Certo? Só que, assim, a gente não tem, de qualquer forma, a gente ainda vai ter algumas falhas, vai ter algumas brechas, porque não dá pra gente, assim, nós não temos o poder policial isso. A gente faz a seleção com base, né, em instrumentais, que é a entrevista, a visita domiciliar, né, a conversa que a gente tem com vocês, a análise documental, enfim, alguns aspectos que a gente vai analisando nos documentos e também nas conversas de vocês. A gente não tem, muitas vezes, o poder de fiscalizar, nós não temos o tempo de ir lá em Forquilha. Gente, a gente tem aluno aqui até eram mais de 15 cidades. Irauçuba, Tapipoca, Moraújo, Granja. Então, assim, a gente não tem como se deslocar em mais de 15 cidades, a não ser que vocês nos dêem um tempo maior para a seleção. Aí vocês vão. Porque só são duas. Essa aí não seria o caso de acionar as prefeituras, saber se tem transporte?
transporte para Sobral? Porque se você vai estipular teto, por exemplo, quem mora, por exemplo, longe, tipo Júlio, tem como a gente fazer. então no máximo Mas, seria ó, por 100%, exemplo, alguma papai que se seria tu, 100%, né? se a, Então seria a metade. Quem mora a Diana mora lá em Moraújo, digamos. Lá em Moraújo, ela mora na zona rural. E ela pega o ônibus dos estudantes que ela paga R$50 para vir para cá. Só que esse não é só o gasto, não é só o do ônibus. Por isso que eu digo que o auxílio transporte ele é mais delicado, porque cada aluno tem uma realidade. Quem mora na zona rural, que precisa muitas vezes pegar um mototáxi lá no meio dos matos para ir para o local, para dar tempo de pegar o ônibus. O gasto dele é os R$50, mais o dinheiro do mototáxi que ele gasta. Vocês estão entendendo como é um pouco mais complicado? Que o auxílio transporte, a gente, por mais que a gente queira, ainda assim a gente vai ter que ver caso Não, mas o que eu caso. quis dizer foi em relação à região. Porque se for depender de aluno que vai explicar, ninguém diz direito. Então seria o caso de acionar a prefeitura e saber se tem o transporte. No caso das pessoas que moram já em Sobral, que moram em bairros distantes, fornecer 50% por já ser na cidade, seria mais um conforto em relação à mototáxi. Pode acompanhar. Agora quem mora assim em zona rural, como você até explicou, e tem uma condição financeira muito baixa, eu acho que seria o caso de pagar até os 100% do que ele gasta em relação ao transporte. Pois é, assim, Agora ficou claro. Pois é. Vocês entenderam? Vamos pular pro outro auxílio aí, que isso aí... Não, pular não. Se a gente for pular, será difícil no começo. Eu já tive essa situação. A gente pula agora Todos são mais importantes. Deixa eu ver se foi mais ou menos isso que tu quis dizer. Vou tentar casar o teu pensamento com o dança. É mais ou menos isso. O pensamento. Vamos lá. No mínimo 50%, certo, dos gastos do aluno. Só que eu tenho uma condição melhor do que a condição da Ludmila. Então, eu vou receber 50% do meu gasto e a Ludmila mora lá no interior, que tem talvez até o mesmo gasto que eu, mas tem uma condição socioeconômica menor. Então, dela seria 100%. Pela condição, ele não ganha nem um tostão. Aí seria até os 100%. Seria bom senso, a pessoa. Entenderam? Sim. Deu mais ou menos para entender? Eu moro na mesma cidade da Ludmila, mas eu ganho R$1.000. A minha família ganha R$1.000 por mês, mora só eu e meu esposo. A Ludmila, a família ganha R$1.000 por mês, era minha vizinha. Ganha R$1.000 por mês, só que ela é esposa de 10 meninos. São 12 pessoas. A renda por pessoa é menor do que R$100. A minha renda aqui per capita é de R$500. A renda dela é menos de R$100. Então eu, vizinha dela, morando na mesma cidade, vizinha, casa colada, vou receber 50% dos R$50, R$25, e a Ludmila pode receber de R$25 a R$50. Aí vai depender do caso dela. Seria isso? Entenderam? Sim. Pode ser? Pode. A gente vai estabelecer então um teto, não. A gente... Localidade. Como é que a gente vai... Gastando, você bota só R$50, não teto não. Olha, é isso aí que tá. Esses transportes que levam e trazem alunos é algo particular, é algo de empresa também? Geralmente a prefeitura contrata, né, uma empresa ou não. É empresa terceirizada. E paga uma parte, ou pode pagar todo também. A gente já... E dá esse documento como teto. Ó, a pessoa gasta isso no máximo durante o mês. Mas aí quem é que vai dizer o A valor? empresa ensina o aluno. O aluno vai dizer, olha, eu gasto tanto, eu gasto tanto. Certo, mas se eu moro lá nas Brenhas, que eu preciso ir de moto, de mototáxi, até o local onde o ônibus passa. Aí eu não dá auxílio.